Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje a gente vai falar sobre o mais novo lançamento aqui do Legislativo, o livro Câmara e Memória, Legislaturas da Câmara Municipal de Porto Alegre de 1947 a 1988. A publicação, lançada oficialmente dia 18 de setembro, busca resgatar, em 2 tomos, a memória de homens e mulheres que construíram o Parlamento da capital ao longo do tempo de 1947 a 2020. Para a gente poder falar sobre esse primeiro tomo, que inicia com a legislatura de 1947, bem na retomada das atividades parlamentares das câmaras municipais no país após a Era Vargas, a gente recebe parte da equipe responsável pela pesquisa desse livro. Começando aqui então pelo Rafael Modesto Flores, que é graduado em História pela PUC e também estuda Arquivologia na URGS. E junto a ele, o Guilherme Falcão Goulart, que é mestre em Ciência Política pela URGS e atualmente está estudando História e fazendo graduação em História. Guris, obrigado pela participação de vocês com a gente aqui no estúdio da TV Câmara. A Câmara que, na verdade, para vocês já é muito conhecida pelas pesquisas, por terem se debruçado aí a fazer esse trabalho, que já 1 ano e 9 meses de trabalho para poder chegar nessa obra aqui, que eu até vou levantar para mostrar aqui o quanto foi um trabalho feito com bastante bastante cuidado pela equipe do setor de memorial aqui da casa, da Câmara de Vereadores. É uma obra que vem aí como um presente para a Câmara nesses 250 anos da Câmara Municipal, comemorados aí em setembro. O presente que a Câmara e a sociedade recebem com esse livro, os meninos que fazem parte da equipe do setor de memorial aqui da casa, que é um setor super importante justamente para resgatar e preservar essa nossa memória do Parlamento. E não podemos deixar de registrar também que junto aos meninos, aqui aos dois, também participaram da pesquisa do livro o Irã Pereira Goulart, junto a ele também a Camila a Grossman Guilant, que também fez parte dessa pesquisa, com a supervisão da Andréia Godoy de Ávila, que faz parte aí do memorial, servidora aqui da casa. E eles juntos aí construíram essa obra que eu estava dando uma olhadinha, Guilherme, a gente começa a perceber que é uma radiografia mesmo do que a Câmara foi, do que a Câmara se tornou hoje. A gente consegue fazer uma relação. Então eu queria entender primeiro contigo como é que surge essa iniciativa de fazer esse livro e registrar esse resgate mesmo, com tanto acervo que existe por aí, inclusive até de outros lugares fora da Câmara. Bem-vindo. Olá, Felipe, bem-vindo. É uma honra estar aqui participando do programa junto com o Rafael, meu colega. Infelizmente, os nossos outros 2 colegas, né, não puderam vir hoje, não puderam vir hoje aqui, mas a gente está representando eles aqui, o Irã, a Camila e a Andréia, né? Bom, essa pesquisa, assim, quando a gente entrou aqui no memorial, né, lá em janeiro de 2022, eu, Rafa, a gente entrou uma semana de diferença, mais ou menos. A gente entrou muito um atrás do outro, né? Os 2 estagiários que estavam ali saíram um pouquinho antes, né? E quando a gente entrou aqui, a Andréia, que é a supervisora, né, como tu apresentou, ela já falou pra gente desse projeto Legislaturas, que é o nome do projeto, né? O nome do projeto é Projeto Legislaturas. E a ideia, então, era a gente trabalhar e fazer essa linha do tempo, né, das legislaturas da Câmara de 47 até os dias atuais, que isso nunca tinha sido feito aqui na Câmara de Porto Alegre. Então era um trabalho inédito de reconstrução da nossa memória, né? E aí, mas foi um processo, assim, até chegar no livro, né? Tanto que as primeiras ações que a gente teve, a gente estava pensando no site da Câmara. Porque o site todo mundo acessa sempre, né? É uma plataforma que hoje em dia a internet é muito disponível para boa parte da população, né? Tu pode ver pelo celular, pelo computador, etc. Então, quando a gente começou a pesquisar e montar essa linha do tempo, que virou o livro, na verdade a gente estava no começo pensando no site, tanto que a gente montou o site primeiro, né? O site ali do memorial, dentro do site da Câmara, né? Tem uma seção memória, e aí ali tem legislaturas, que é uma abinha que a gente criou, nem existia essa aba antes. Sim, né? exatamente. Dentro do portal da seção do memorial, já havia a galeria dos presidentes, a galeria das mulheres e a galeria dos vereadores negros,
que era basicamente um catálogo, né, de todos esses vereadores que passaram pela casa. Então, a ideia inicial era começar esse processo de pesquisa, que já era idealizado, já fazia quase 20 anos dentro do setor, mas nunca se materializou. Então, a ideia inicial principal seria alimentar, né, uma aba ali dentro do portal do memorial para fazer esse levantamento histórico cronológico das legislaturas da Câmara Municipal de Porto Alegre. Um ponto bastante crucial e que foi levado à publicação de um livro foi porque o próprio setor do memorial ele tem algumas atividades culturais, que são o Cioma Breitman, por exemplo, e o Salão de Artes Plásticas, que é uma publicação de um livro. Então, com um certo impulsionamento da chefe do setor, a Cláudia, né, Cláudia Inácio, ela sugeriu, por que a gente não faz e transforma toda essa pesquisa em um livro? Então, foi muito potencializado pela chefe do setor e uma grande confiança em nós, porque a gente que estava fazendo realmente aquele trabalho. Então, foi algo muito valioso, assim, e reconhecendo o nosso trabalho, o nosso papel ali dentro. Não, às vezes, ela nem nos trata como estagiários, para falar a verdade, isso tem que pontuar. Nossos coordenadores e chefes ali do setor, eles nos veem como colegas. Então, isso propicia uma seguridade para a gente trabalhar afim com aquilo e saber que vai ser recompensado pelos colegas ali mesmo. Que trabalho, é um trabalho que a gente percebe que é de igual para igual, assim, no sentido de até estimular a equipe para que possa desenvolver um material que tenha também o nome de vocês, porque muitas pessoas passaram pela Câmara, passam por essa oportunidade de estágio, a Câmara oportuniza isso, mas vocês passaram por um momento muito importante da casa, o ano que a Câmara realmente completou 250 anos, e poder participar da formulação desse material é mais importante ainda. Vão sair daqui, ao término do estágio, com um presente de vocês também. E Guilherme, a gente está falando sobre legislaturas, projeto legislaturas. Para explicar para quem está nos acompanhando o que é uma legislatura. A gente hoje conhece legislatura como esse período de 4 anos, né, em que há o mandato dos vereadores, depois tem uma nova eleição, há uma nova legislatura a cada 4 anos. Explicar para a gente exatamente o que se configura esse recorte do tempo, né, e se antes isso era muito diferente, era esse tempo também de 4 anos, como que era isso? Não, sim, e complementando também, antes que o Rafael estava falando só, é importante frisar também que, e a Andréia sempre fala isso, né, a nossa coordenadora, esse projeto era um projeto de muito tempo. E a Andréia, ela botava muita fé, muita força nesse projeto, acreditava muito nele, né? Mas fomos nós, né? Outros estagiários e pesquisadores anteriores no memorial já tinham feito pequenas coletas de dados, mas os dados estavam muito espalhados, né? Muitas fichas funcionais dos vereadores, por exemplo, que são fichas que contêm ali toda a atividade parlamentar deles nas legislaturas que eles participam. Essas fichas estão no arquivo histórico, não estavam digitalizadas, por exemplo. Nós 4 pesquisadores que fomos lá e digitalizamos. Então, eu acho importante a gente salientar bastante, né, que houve uma grande união, assim, dos 4 pesquisadores, né, que entraram, né. O Ira entrou um mês depois, a Camila no meio do ano passado. E, como o Rafael disse, a Andréia botou muita fé na gente, assim, viu que a gente estava empolgado mesmo. Acho que foi a primeira geração de estagiários da Câmara, do Memorial da Câmara, que se empolgou mesmo e abraçou o projeto, né. Mas voltando para a tua pergunta, né, o que são as legislaturas, né? Que nem tu falou, né, um pouco na introdução aqui à pergunta, uma legislatura, né, ela é aquele período, né, no caso dos vereadores, de 4 anos, em que o vereador ele é eleito, ele passa os 4 anos no mandato e aí tem uma outra eleição, né? Ou seja, termina o mandato dele e ocorre uma outra eleição. Este período entre ele assumir, tomar posse depois de que é eleito, né, e depois ele sair, né, do mandato, né, é a chamada legislatura, né? Então, no caso da Câmara de Vereadores, a legislatura é de 4 anos. No caso do prefeito, também é 4 anos, né? Deputado federal, deputado estadual, também a legislatura 4 anos. Presidente da República, mesma coisa. No caso do Senado Federal é diferente, né? A legislatura do Senado Federal, ela é um pouco mais longa, né?
Então não é 4 anos, né? São 8 anos, né? Então isso que é a legislatura, né? No caso aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre, as legislaturas elas começam a ser contadas a partir de 1947, né? Porque se a gente pegar a história da Câmara, a Câmara ela é bicentenária, né? Ela tem 250 anos, né? E a gente pensa, se eu não me engano, a gente está na 18ª legislatura agora. Mas se tu faz os cálculos, né, de 4 em 4 anos, tu vai olhar e vai pensar, olha, não tá batendo, né? Assim, como é que tem 250 anos? Porque se a gente, até no livro isso fica bem explicado, porque a história aqui da Câmara começa em 1773, Isso. mas como o Guilherme falou agora, a primeira legislatura só em 1947, Isso. em 15 de novembro de 1947, onde ocorreram as primeiras eleições municipais após 9 anos aí de autoritarismo do Estado novista. Uma eleição que na época era para 21 vereadores. Essa legislatura, ela já comportava, já era 4 anos também? A primeira legislatura, ela comportou 4 anos, mas ela tem um caso especial que ela começa no finalzinho de 47. Então, nos primórdios, é muito importante destacar que a primeira legislatura, ela não tinha nem mesmo um regimento interno próprio. Sim. Ela abarcava um decreto de 36 ainda. Nossa. Isso anteriormente ao Estado Novo Varguista, né? Então ainda era regida por um decreto ainda das intendências, certo? A intendência, para quem não sabe, a prefeitura era chamada de intendência antigamente. Né? Isso, em 36 já era chamada de prefeitura. A prefeitura é chamada de prefeitura a partir dos anos do 1930. Mas se entendia como intendente porque era a indicação do governo do Estado, né? Com influência castilhista, né? Da filosofia política positivista. E a Câmara, naquele momento, funcionava a partir desse decreto ainda de 36. Nessa primeira legislatura, se for observar, a gente observa uma comissão especial, que é uma comissão destinada a fazer um regimento interno da Câmara. E até o surgimento, até a materialização desse regimento interno, ela funcionava com resoluções em cima desse decreto. Então, era uma coisa muito demarcada pelas necessidades políticas momentâneas para efetivar um valor legislativo dentro do município. Então, esse é um ponto muito importante na primeira legislatura, que é essa demarcação, o que é, de fato, a Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, isso eu acho que é o fato mais crucial da primeira legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre a partir de 1947. Por que a gente, pegando o gancho do Rafa, né, é bom a gente explicar isso para quem vai ler o livro, né? Por que a gente começa a contar, então, desde 1947? Porque, que nem o Rafa estava falando, 1947 é o ano que a Câmara Municipal de Porto Alegre toma o formato atual que ela tem até hoje. Porque antes não era assim. Como é que se configurava antes disso? Por exemplo, para pegar uma história um pouquinho anterior ali ao período que a gente trata no livro, né? Desde a proclamação da República, né, em 1889, aqui no Brasil, a Câmara nem se chamava Câmara, era Conselho Municipal, né? O número de vereadores era diferente também, né? E que na verdade não era vereador, era conselheiro. Conselheiro, exatamente. E eles não tinham necessariamente um trabalho fixo num lugar, eles se reuniam 2 vezes ao ano para tratar de questões relacionadas ao orçamento do município. Não promulgar leis nem nada. A questão do legislativo, de fato, era a partir do decreto do intendente em questão. Então era um poder de decretal, realmente. O legislativo funcionava de poder decretal do intendente municipal. E já nessa época a Câmara funcionava já lá no centro da cidade também. Então, a Câmara ela mudou de lugar muitas vezes, né? Então, no final do século XIX, a Câmara ficava num prédio que era um prédio gêmeo ao do Teatro São Pedro, né? Que é um prédio que não existe mais. No século passado ele pegou fogo, a Câmara já não era lá quando ele pegou fogo, e é hoje onde fica o Palácio da Justiça, né? Posteriormente, a Câmara sempre ficou ali perto da região central, né? Mas posteriormente, ali em 1947, quando a gente começa o nosso livro, né?
a Câmara ela já estava no Paço dos Açorianos, ali na prefeitura antiga, né? E depois ela vai mudar ainda de 2 vezes de lugar até chegar aqui no Palácio Aloysio Filho, né? E então a gente toma a 1947 como ano inicial por causa disso, né? Porque é ali que a Câmara ela passa a ter funções estritamente legislativas, né? Com aquela separação dos 3 poderes bem exata, o prefeito sendo executivo, aí tem o judiciário, né? E aqui no nível municipal tem o legislativo e o executivo, no bem caso, essa independência, né? Dos poderes. E assim, pensando também, hoje a gente olha aqui o parlamento, nós temos 18 bancadas de partidos. Temos aí uma quantidade enorme de partidos políticos do Brasil. A Câmara tem uma diversidade de partidos políticos, mas nessa primeira legislatura apenas 2 faziam parte na época. Olha que curioso isso também. O PTB era um deles, um partido que, na verdade, tinha a maior cadeira na casa na época, um partido que por muito tempo foi tomando o poder nas legislaturas, né? Fico imaginando como que isso era difícil de imaginar pra gente que hoje olha, né, o sistema político, como que naquela época isso era se dado também, né, Guilherme? Sim, sim. Hoje em dia, eu sempre acho, quando eu olho para a Câmara de hoje em dia, que a Câmara de Porto Alegre é uma das mais plurais, eu acho, das capitais do Brasil, assim. Tem gente que não gosta, né, da maioria, tem gente que gosta, mas ela é muito plural. E naquela época, realmente, o número de vereadores era bem menor, né, que nem tu disse antes, eram 21 vereadores, hoje são 36, né. Isso aí vai mudando ao longo do tempo, muito por causa do aumento da população da cidade, né, então tem que aumentar a representatividade, né. E nessa época, em 47, que os vereadores, né, isso é importante a gente lembrar, eles começam a receber salário, né, porque anteriormente, a 47, eles não recebiam salário. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele era muito vinculado ao Getúlio Vargas, nacionalmente. E aqui também, o Getúlio Vargas é gaúcho, né? Então ele veio daqui, né? O berço político é daqui. E o PTB, ele tinha uma forte ligação no Brasil inteiro, e aqui não era diferente, com as classes mais populares de grandes centros urbanos, né? Então, o trabalhismo, né, era uma ideologia que pegava muito as camadas operárias. Tanto que o PTB disputava muito, no comecinho da redemocratização pós-Estado Novo, ele disputava muito cadeiras com o PCB, com o Partido Comunista, que é outro que dialoga bastante com as classes trabalhadoras. Só que o PCB é colocado na ilegalidade, né, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, ali em 46, 47. E aí o PTB acaba sendo hegemônico aqui na Câmara de Vereadores até o golpe de 64, né? O PTB ele é a maior bancada, assim, da primeira, segunda, terceira e quarta legislatura, quinta também, que é quando ocorre o rompimento institucional, né, aqui no Brasil. Uma legislatura essa também que foi marcada pelo movimento aí de 64, que vocês também conseguiram trazer um pouco nesse livro. E foi difícil de conseguir acervo dessa época, Rafael? A questão... as fichas funcionais dos vereadores constavam de todos, né? A dificuldade maior para encontrar foi questões de imagens. Então, principalmente na década de 70 ali, há uma dificuldade tremenda de encontrar imagens da Câmara Municipal. E também até informações bem interessantes, por exemplo, quando há essa quebra do pluripartidarismo e se torna o bipartidarismo, né, com Arena e PMDB e MDB, a gente tem uma dificuldade de compreensão dessa migração partidária, certo? Então era muito mais fácil a gente encontrar, né, aqueles vereadores que fizeram essa migração para a Arena, por exemplo, daqueles que fizeram para o MDB. Então há um intervalo de tempo que muitos deles, olhando os anais da Câmara, né, as falas em plenário, observa que alguns vereadores se entendiam como independentes, mas isso estaria meio que fora das regras do jogo. Então, até para possíveis candidaturas posteriores, eles teriam que fazer essa filiação partidária. Então, isso é até um ponto que ficou um pouco em aberto no nosso livro, né? Eu acho que é importante a gente destacar, pela essa falta de encontrar essa filiação partidária, né, de fato. Fontes confiáveis. Né? Fontes confiáveis. Então, isso é um ponto importante, né, de se destacar, que mesmo havendo esse bipartidarismo, muitos vereadores não se identificavam realmente com esse bipartidarismo. Então, eles se viam e se impostavam em plenário como independentes.
as forças ocasionais, né, de futuras candidaturas, né, eles acabavam se direcionando para um partido, fazendo essa filiação, mas muito mais pelo pragmatismo, não necessariamente pela ideologia de um partido, né? Então isso é bastante importante, fica bastante evidente isso no livro, né? Essa lacuna, justamente, é uma lacuna que demonstra algo, sabe? Não é uma lacuna que não explica nada. Há uma informação ali. Diz muito nisso, né? A gente tentou no livro, nós fizemos uma pesquisa muito minuciosa e muito detalhada, pente fino atrás de pente fino, mas que nem o Rafael disse, às vezes a gente tem dificuldade, mesmo com todo o esforço, de encontrar algumas informações, né? Então o importante é que o nosso livro, a gente fez o maior esforço para deixar bem claro se tem alguma lacuna ali que nós não conseguimos achar a totalidade das informações que nós queríamos, a gente deixa tudo em nota bem claro, né, o que a gente deixou de achar, o que a gente não deixou de achar, né, até para pesquisadores, né, saberem disso, né. E nesse período realmente foi muito... Essa coisa que o Rafa falou foi bem difícil, porque em 65 os partidos são extintos, o pluripartidarismo, né, então PTB, UDN, PSD, todos aqueles partidos da democracia pós-Estado Novo são extintos. Em 66 são criados Arena e MDB. E aí tem essa lacuna. A gente encontrou, inclusive, com muita pesquisa no arquivo histórico, um documento que basicamente eram os vereadores e a mesa da época discutindo essa questão da migração partidária, porque, como o Rafa falou, tinha muitos vereadores independentes, e aí eles estavam discutindo se os vereadores eles poderiam utilizar-se do nome da Arena e do MDB, porque não existiam ainda, até certo ano ali, não existiam diretórios municipais do MDB e da Arena em Porto Alegre. Então, alguns vereadores se declararam como bancada do MDB. Só que, juridicamente, era um problema eles agirem em nome do MDB, sendo que não tinha um diretório municipal do MDB aqui. Então, todas essas complicações históricas, só um pequeno exemplo, né? A gente teve que lidar durante o livro, né? Bastante complicações. Na questão das fotos, a gente teve bastante complicação também. Mas, assim, eu acho, se eu não me engano, são cerca de 250 vereadores que a gente trabalha no livro. E, se eu não me engano, cerca de 10 ficaram sem foto, que a gente não achou. Normalmente, esses que a gente não achou foto são suplentes e bem antigos. Década de 40, 50, 60, né? São suplentes que ficaram 1 dia, 2 dias. Porque é importante ressaltar isso, né? A gente colocou todos os vereadores, suplentes e titulares, que pisaram na Câmara de 47 a 88. Fizeram questão de registrar isso. Sim. Para buscar essas fotos, Rafael, não foi só com o acervo da Câmara, nem tinha como também. Vocês tiveram que buscar isso de fora também. Exatamente, tivemos que buscar de fora. A gente buscou desde periódicos, né? Periódicos antigos que retratavam notícias da época, buscando pelo nome, e também é a dificuldade, porque não é somente encontrar o nome ali e falar, esse sujeito, porque pode ser um homônimo. Então a gente se guiava muito pelas fichas funcionais, né? Esse trabalho é bem interessante, porque nessas buscas de suplentes, como a gente vai saber se esse suplente entrou em exercício ou não? E como não confundir? Imagina se tu pega uma foto de alguém que não era, de fato, era um nome igual. Então, o que a gente usou como veracidade, assim, para dar essa confiança, foi que nas fichas funcionais, quase em todas, eles mencionavam a função, o cargo, que é a questão profissional desses vereadores. E ia atrás de nomes deles, né, e procurava notícias. Ele foi presidente da ARE, por exemplo. Então a gente entrava em contato com eles e para ver se eles tinham uma galeria de presidente, que muitos desses vereadores eles eram respeitados dentro de instituições externas da Câmara, né? Então a gente fazia esse pente fino, tentava bater as informações. Dentro desse jogo a gente encontrou coisas muito interessantes. Na própria primeira legislatura, onde a gente tem a figura da Julita Bastioli, né, primeira mulher vereadora, a gente também tem a figura do primeiro homem negro vereador, né, o Eloy. Curiosidade que os dois eram do PSP. Isso já na primeira legislatura. E encontramos, até então, que não havia na galeria dos vereadores negros, o Hipólito dos Santos. Então a gente achou um suplente, que era um homem negro, com um homem realmente político, sabe, intelectual, era um advogado. E a dificuldade de encontrar uma foto dele, não havia uma foto funcional dele. Então a gente foi lá, procurou Foi uma batalha. Periódicos e que constavam ele, falavam que ele foi ex-vereador. Então a gente começava a construir essa veracidade a partir de algumas notícias, né, da época. E foi essencial esse trabalho externo, sim,
mas também foi essencial para mostrar como é importante resguardar a memória dentro da instituição. Para essas informações estiverem mantidas aqui, seria muito mais fácil, muito mais tranquilo para dar esse acesso para a população. Né? Então, a importância do registro, do acervo, de arquivar essas informações. Claro, hoje com a internet a gente pode observar uma certa facilidade, mas mesmo assim há uma facilidade também, por outro lado, de daqui a pouco, se a gente não registrar corretamente, perder essas informações. Então eu faço aqui uma breve uma parabenização para trabalhos como o de vocês, da arquivologia, da história, porque realmente é um trabalho super importante de resguardar isso. Vocês foram em busca também de fotos, até numa granja também? Como é que foi isso? Sim, sim. Essa da granja foi do Luiz Carlos Azevedo Boel. Né? Ele foi um suplente, se eu não me engano, né? E a gente estava com muita dificuldade de achar a foto dele, porque a maioria das fichas funcionais que estão no arquivo histórico tem a fotinho do vereador junto, ela vem junto. Só que alguns, principalmente os dos suplentes, que ficaram pouco tempo, elas não têm a fotinho, e esses que eram os complicados, né? Então, no caso do Azevedo Boel, nós conseguimos achar parentes dele que tinham uma granja, né? Aqui, eu não lembro se era em Porto Alegre ou nas proximidades de Porto Alegre. E nós acatamos o telefone deles, acho que pela internet, se eu não me engano, e conseguimos o contato com a esposa do filho dele, se eu não me engano é isso, tá? Posso estar errando o parente, mas eu acho que era a esposa do filho dele. E aí, depois de muitas ligações, ela conseguiu mandar uma foto pra gente colocar no nosso livro, uma foto do Luiz Carlos Azevedo Boel. E nós, assim, o caso do Armando Hipólito também foi muito difícil, porque nós achamos uma referência dele, e acho que algum periódico, no participação em um evento no Floresta Aurora, Sociedade Floresta Aurora, né? Que é uma das instituições da população negra mais antigas do Brasil, existe até hoje, né? E nós achamos a foto dele também num livro que está na internet disponível, né? Um livro digital, né? Que se chama Negro em Preto e Branco, se eu não me engano. Eu não lembro do nome da autora, mas é uma autora gaúcha, se eu não me engano também. E ali tem uma foto dele. E ali embaixo da foto dele está escrito Acervo Oliveira Silveira, que é um acervo que a URGS tem uma parte desse acervo, né? E aí a gente já entra em contato, por exemplo, com a URGS, que tem parte desse acervo. Entramos em contato com o Floresta Aurora, né? Eu fiquei em contato com uma das conselheiras do Floresta Aurora no WhatsApp, até eles confirmarem que realmente esse é o Armando Hipólito. Porque a gente, como historiadores, né, e profissionais das ciências humanas, a gente tem muito cuidado com as fontes históricas, né, para não cometer um erro, né. E outro exemplo clássico também é o Valério Malinsky, que é um suplente da quinta legislatura, se não me engano, quarta ou quinta, e pelo nome Malinsky, né, ele aparentemente tinha nascido na Rússia. Nossa! E aí nós achamos uma postagem de um Facebook do Instituto Marc Chagall, Instituto Judaico Marc Chagall, que fica ali no Bonfim, aqui em Porto Alegre, né? E nessa postagem eles falavam que tinha um acervo do Malinsky. Aí a gente entrou em contato com eles para ver se essa informação realmente, né? O cara nasceu na Rússia, né? Vamos dar uma olhadinha para ver isso aí, né? E aí a gente foi lá e tivemos um contato lá com um documento, uma entrevista que ele deu para o Instituto Marc Chagall, em que ele afirma, né, ele fala com todas as palavras que ele nasceu na Rússia, os pais deles eram russos e ele veio ainda bebê para cá, Porto Alegre. Então esse tipo de garimpagem é que a gente fez e que deu muito trabalho, mas ao mesmo tempo, quando a gente encontra o resultado final, é algo fascinante, assim, a gente fica muito feliz, né? É um trabalho que deu certo, porque é um trabalho bem parecido até com o nosso de jornalista aí, porque a gente tem que investigar, ir atrás, ter essa responsabilidade também com a fonte, isso é super importante, Guilherme. Nossa, parabéns, assim, ouvindo vocês, a gente fica junto no sofrimento aí para encontrar essa informação fidedigna. E olhando o livro, assim, é muito interessante a gente ver os rostos, né, desses vereadores, desses parlamentares, assim, e a gente percebe, claro, né, quem puder pegar o livro aqui na Câmara, tem ainda para poder pegar. Acervo para poder pegar de forma gratuita o livro, né? Tem bastante exemplares ainda, né? Para todos que quiserem vir aqui na Câmara, na sessão de memorial, nós estamos distribuindo o livro, né? Pessoalmente, para cada pessoa que vier fisicamente aqui, né? De forma gratuita. Então venham, é um livro que nunca antes na história da Câmara Municipal de Porto Alegre, né? E do memorial também, nunca antes na história teve um livro tão
completo, tão recheado, né? Isso é uma publicação muito inédita aqui da Câmara. E a gente pode falar até mais, né? Assim, existem poucas câmaras municipais no Brasil que têm publicações tão completas, né, sobre a atividade parlamentar dos vereadores. E eu ia falar sobre essa questão da configuração. A gente olhando, a gente pode ver os rostos, né, dos vereadores e a gente percebe um certo predomínio, um grande predomínio de homens parlamentares de terno e gravata, pouquíssimas mulheres. A gente vê ali na primeira legislatura a Julieta Battistioli, do PSP. Depois, quando que uma mulher aparece de novo numa nova legislatura? A próxima mulher a aparecer numa legislatura é Dercy Furtado, da Arena, década de 70. Na década de 70. Na 7ª legislatura, se não estou enganado. Nossa! E naquela legislatura foi somente ela. Aí na 8ª já surge 3 mulheres já. Que seria a Bernadette Vidal, né? A Esther von Zucalmagno. Isso, e a Jussara Galto. A gente percebe, porque a gente entende o quanto o parlamento fala sobre a cidade, o quanto representa a cidade, o quanto os vereadores representam a população, eles estão muito mais próximos, né, da comunidade. E na época a gente pôde ver no livro, até pela forma histórica que a gente vinha vindo aí, né, das quantidade de questões que nós passamos nas épocas das legislaturas, tanto políticas também, o quanto que a mulher já vinha dessa dificuldade de, primeiro, votar, já tinha essa dificuldade de votar, e imagina pensar em ser uma mulher política, uma parlamentar. Que difícil para a mulher também conseguir reunir forças e daqui a pouco apoio para isso também, né, Guilherme? É muito, muito difícil. A gente vê pela diferença de tempo, né, que há entre a Julieta, que é a primeira mulher, e passam-se ali 30 anos, basicamente, até a Dercy Furtado assumir a cadeira, né. Então, sempre foi uma luta muito grande, né. A própria Julieta, ela era suplente, né, ela não era nem titular, ela conseguiu assumir a cadeira por alguns momentos, e teve uma atuação marcante, assim. A Dercy Furtado já foi eleita como titular, e se eu não me engano, ela teve a maior votação da Arena naquele ano, então já teve uma mulher já sendo muito bem votada, né? E acho que é interessante destacar o caso da Bernadette Vidal também. Exatamente. Né? A Bernadette Vidal, a primeira mulher, primeira pessoa com deficiente visual, né, a assumir uma cadeira. Então, para a década de 70 ali, né, 70, 80, né, uma mulher ainda deficiente visual conseguir alcançar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores é algo muito interessante, e isso tudo está registrado, essa evolução está registrada no livro, né? E bacana de ver também no livro que a gente começa a ver ali como que se dividiam os trabalhos dos parlamentares. Desde aquela época já tinham-se comissões que os vereadores se reuniam, inicialmente ali apenas 2. Nós hoje temos 6 comissões permanentes. Comissões permanentes que eu digo, porque eles abriam ali várias comissões especiais e de assuntos que a gente vê ainda hoje em voga nas discussões sobre questões do patrimônio público, questões que a gente percebe que se repetem de assuntos que vêm para o parlamento. Vocês puderam perceber isso também, desses assuntos que permeavam nessas épocas, as discussões aqui dos projetos de lei que eram votados também? Sim, questões de comissões, a gente vê uma permanência de algumas, né? Algumas são muito importantes e são quase pétreas assim, para o legislativo, né? Voltadas principalmente para questões financeiras, né? Mas também algumas voltadas assim para um certo mais bem social, assim. Então a gente vê ali os surgimentos de comissões voltadas para a cultura, para a educação, e também um certo, aí não necessariamente comissões permanentes, mas comissões especiais com casos ambientais pontuais. Então tu vê ao menos essa criação, essa construção, essa consolidação de um pensamento político dentro do legislativo. Isso é muito instigante, né? E um papel principal, né, de demonstrar isso no livro é para mostrar que dentro do aparato que tem a Câmara Municipal, né, de acervos, de arquivos, de documentos, essas questões que permeiam, né, a sociedade e o debate político
atual, elas estão na história da cidade também. E, infelizmente, às vezes não tem uma tanta visibilidade como fonte mesmo, de pesquisa acadêmica também. Então, acho que o nosso trabalho, essencialmente, é para deixar esse registro, né, que é uma forma de catálogo, mas também para ser um primeiro acesso para essa curiosidade da população para aquilo que a Câmara pode oferecer, como registro e história da nossa cidade. Então, isso eu acho que é um ponto crucial importante, assim, e é o valor que eu carrego mais, assim, de carinho com o livro, né, que eu ajudei a construir, é essa potencialidade para o que vem do futuro, assim, como o pessoal vai utilizar ele. Como vai utilizar isso? Eu fiquei bem curioso. Sim. E as comissões especiais, elas especificamente, elas demonstram muito os problemas da época, né? Exatamente. Porque as permanentes, que nem o Rafa falou, elas são meio pétreas, elas repetem o nome sempre. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, que na época era a Constituição de Justiça e Redação, lá em 1947, elas repetem todas as legislaturas, basicamente. Às vezes muda a nomenclatura, o nome, né? A Comissão de Obras Públicas também. Mas as especiais, como elas são criadas, né, para tratar de casos específicos e pontuais da época, elas são magníficas para um pesquisador olhar, por exemplo, Exato. porque elas tratam, por exemplo, uma das comissões especiais que a gente mais citava no projeto era a tal da Comissão da Carne Verde, para tratar do problema da carne verde. Eu já ia te perguntar porque eu vi aqui. O que é a carne verde? Pelo que a gente leu, assim, né, claro, a gente não se debruçou especificamente sobre cada comissão especial, né, mas sobre a formação dos vereadores que formavam ela para fazer o livro. Mas pelo que a gente deu uma lida, assim, ela era algum problema com uma carne que estava adulterada, estragada, né? Acho que era isso, né? Pelo que eu me lembro, era tipo isso, né? Então, isso aí foi um problema que na década de 40, 50, essa comissão ela se repete algumas vezes, assim, ela fica um maior tempão ali rolando, né? E a gente tem comissão da Casa Popular. Exatamente, muito importante, né? Demarcando essa preocupação da Câmara com moradia. Com moradia. Então surge várias comissões da Casa Popular, ela teve uma permanência bastante constante, né, dentro das legislaturas. Então demonstra esse caráter, essa necessidade política municipal para a questão da moradia. E tem as comissões especiais para dar aquela pitada de curiosidade, um pouco de humor. Tem umas comissões especiais que são um pouco curiosas, tipo uma lá que é em 1960 e alguma coisa, 1962, se eu não me engano, um vereador da Câmara em exercício falece, o Manuel Osório da Rosa, que, se eu não me engano, na época era do PL, Partido Libertador. E cria-se uma comissão especial, que o nome dela na ficha dos vereadores é a Comissão Especial para Depositar Flores no Túmulo do Ex-Vereador Manuel Osório da Rosa, formada por 3 vereadores. Então, esse tipo de comissão um pouco mais curiosa e, digamos, folclórica aparece. Mas a maioria das comissões, elas são comissões realmente com uma temática bem importante, né? Que nem a Casa Popular, a Carne Verde, para tratar sobre animais, por exemplo, muitas vezes, envenenamento de animais, né? Tem uma que é de envenenamento de animais, ou seja, na época estava ocorrendo um fenômeno aqui em Porto Alegre de envenenamento de animais. Então criou-se uma comissão especial para tratar disso. A gente vê no livro que realmente muitas comissões especiais que eram criadas nas legislaturas ali, às vezes mais de 10 aqui, tinha anos que eram 50 comissões. Claro, é muito diferente da realidade de hoje, porque hoje a gente tem comissões permanentes e poucas comissões especiais são criadas, mas eu acho que é uma justificativa para isso, porque o município estava em evolução, estava em desenvolvimento, então as comissões especiais justamente eram para poder discutir problemas pontuais, para ajudar a desenvolver, daqui a pouco, a própria lei orgânica também, e ajudar a dar mais base para o município também. Exatamente. E grande parte do conteúdo mais abrangente e geral, que algumas comissões especiais abarca, foram sendo incorporadas, né, por outras comissões, comissão voltada para direitos humanos ou meio ambiente, e essas questões mais pontuais que tratam desse assunto foram incorporadas às comissões permanentes. Então, mas mostrar como é isso anteriormente, que não tinha tanta veemência assim política e era somente mais pontual e corriqueira, salienta, né, que a visão do município política evoluiu. Tem uma comissão, eu lembrei de uma comissão especial agora, o Rafa estava falando da importância das pessoas lerem o livro, né, justamente para ver a conexão, como a Câmara influencia a história da cidade, como está ligada a história da Câmara com a da cidade. O Parque da Harmonia é um dos parques mais conhecidos aqui de Porto Alegre, né? E tem uma comissão especial que a gente vê ali na nossa pesquisa, né, que está no livro,
que é a comissão especial para tratar da devolução do Parque da Harmonia por parte do Terceiro Exército. Então a gente percebe que naquela época o Terceiro Exército, né, ele tinha a posse do parque, né, e aí nessa época é criada uma comissão na Câmara para tratar da devolução, né, desse bem público, né. Então é uma parte da história da cidade que está ali. E no momento em que a Câmara votou aqui um projeto de lei da Prefeitura que concedeu a administração do Parque Harmonia para uma empresa poder fazer aí a administração desse parque. A gente vê como muda aí, devolve, vai, vem, volta, como a história acaba sendo curiosa, assim, da gente poder acompanhar. E como foi para vocês, assim, poder fazer a pesquisa? Daí já vou entrando num aspecto mais, eu acho que, de lidar, né? Ser um historiador, trabalhar com a história e trabalhar num ambiente político onde a questão partidária não envolva, né, para escrita do livro e, digamos assim, os pesquisadores não tomem partido por algum espectro A ou B para poder construir. Como que é isso para construir o livro? Assim, como é que vocês puderam se isentar disso para construir? Porque vocês estão trabalhando também com fatos dados, com o que realmente se deu e existiu, né? Uhum. A gente sempre ficou bem tranquilo, né, durante a nossa a escrita, a pesquisa e a escrita do livro, né, nós 4, né, que fizemos, né, o livro, porque a gente tinha em mente que o que a gente estava construindo ali, né, era uma obra que buscava unicamente, buscava 3 objetivos, basicamente, 2 objetivos, na verdade, que é resgatar a memória e manter a memória da cidade viva e a memória da Câmara de Porto Alegre viva. E também o livro serve como uma grande homenagem a todos os ex-vereadores, ex-vereadoras e funcionários, ex-funcionários que construíram essa história. Então a gente estava muito tranquilo que nós estávamos tratando com fatos que aconteceram, fatos históricos, né? E como historiadores, cientistas políticos, nós não podemos negar os fatos históricos. Então, em nenhum momento nós omitimos, apagamos nada, porque nós estamos tranquilos que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Claro que algumas questões surgem, né? O fato do livro tratar de partidos que não existem mais em grande parte, né? Ali na última legislatura, as últimas 2, existem partidos que existem até hoje, né? Então o PDT, o PTB atual, a gente coloca o PMDB, a gente coloca esses partidos ali. Mas a maior parte do livro trata de partidos que não existem mais, então isso facilitava um pouco essa questão de ter que lidar, né? Tipo, quem é que vai ficar brabo que a gente falou alguma coisa da UDN? A UDN não existe mais, né? Mas mesmo assim, nós nunca colocamos julgamento de valor em cima desses fatos históricos. Uma coisa ou outra dava uma certa polêmica e a gente discutia em grupo daí, né? Então, por exemplo, uma das grandes polêmicas, talvez a maior, assim, é como tratar o golpe de 64. Exato, no livro vocês trazem como movimento de 64, se eu não me engano. A gente utiliza diversas palavras, assim, okay. Mas todas baseadas, isso é importante falar, né? Todas as palavras que a gente utiliza ali são baseadas numa ampla bibliografia de grandes autores da historiografia brasileira, né? Então, a gente utiliza um movimento, a gente utiliza golpe, porque a historiografia a acadêmica aqui do Brasil, em grande parte, utiliza a palavra golpe, então é um termo acadêmico, né? Não tem nada de ideológico, é um termo acadêmico, né? E a gente utiliza a palavra a ditadura, né? Porque, de novo, a historiografia trata como uma ditadura. Mas aí a gente, às vezes, tinha algumas questões. Eu lembro de um dia que a gente teve um debate sobre, a gente fala ditadura civil-militar ou ditadura militar? Porque a gente trata como um movimento civil-militar e golpe civil-militar, porque houve a participação da sociedade civil juntamente aos militares. Mas o governo foi mais militar do que civil, então a gente acabou, sempre baseado também em bibliografia que existe, né, da academia, a gente acabou usando o termo civil-militar para o ato do golpe, ou do movimento, né, e ditadura militar para o período de governo. Exato. Eu acho que é importante explicar isso, até porque isso faz parte realmente da história, da construção do projeto, e o quanto os pesquisadores eles ficam imbuídos aí, e é desafiador para eles também poder construir isso. E é importante lembrar também que junto ao livro, no dia 18 de setembro, quando ele foi oficialmente lançado aqui, entregue para os vereadores, eles puderam assinar, muitos ex-vereadores vieram receber aqui,
e puderam fotografar filhos, parentes. A gente está acompanhando, vai até dia de outubro, né? Isso. A exposição, que leva o mesmo nome do livro, Câmara e Memória, é uma exposição que tem alguns elementos, fotos, objetos, móveis, até roupas, sapatinho da Julieta Battistioli ali. É importante essa exposição também para a gente poder ver o livro ali um pouco mais palpável, né? Exatamente. Lembrando que essa exposição se encontra ali no espaço Teresa Franco, né? E ela traz, em sua medida, o acervo que está resguardado ali na seção de memorial. Então a gente teve esse trabalho para fazer um espelho, mais ou menos, que converse com o livro. Então são todos materiais de vereadores que estão nos livros, né? Que estão no livro, e detalhando até 1988, né? Não ultrapassando esse período. E grande parte desse acervo são doações, né? Doações ou dos vereadores ou das famílias dos vereadores. Então a gente tem esse acervo da Julieta, né? Muito legal, da Julieta, do Aloysio Filho, do Tasso Vieira de Faria. E a gente foi tentando construir isso, né? Para dar também uma ambientação da época, né? Não somente a questão política, mas também a questão estética, assim, do ambiente, onde essas discussões eram feitas, né? Então tem desde óculos, tem o mobiliário antigo da Câmara também ali para expostos, né? A gente tentou construir ali uma ambientação que remetesse a sala do presidente antiga, e quadros também com essas fotos, desde chaveiros de vereadores, medalhas, cinzeiro. Então tem de tudo ali para demarcar a ambiência, mas também essa movimentação política, porque também ali tem panfletos políticos também. Então ela é bem completinha e bem diversificada para não ficar uma coisa muito institucional e política. Ela tenta abarcar mais o imaginário, né, daquelas pessoas, daqueles vereadores como pessoas também, né? Humanizar um pouco isso. E também temos ali algumas entrevistas, ali uma televisãozinha passando algumas entrevistas com os ex-vereadores ou familiares e parentes e amigos que falam desses ex-vereadores que passaram pela Câmara, né, de 47 a 88. Perfeito. O que o Rafa falou é exatamente assim que a gente pensou. A gente teve um grande trabalho para fazer essa exposição, a gente se dedicou bastante. E assim como o livro, nunca antes na história do memorial, uma exposição de tamanha magnitude, né, com basicamente todos os nossos acervos ali estão expostos ali, né. Nunca antes ela tinha ocorrido também. E nós dispomos os quadros, né, nas duas paredes, seguindo a linha temporal do livro, né? Então, como a pessoa entra no T Cultural, né, que é o espaço onde está ali a exposição, e ela olha para o lado esquerdo, né, para a parede esquerda tem os dois quadros da primeira legislatura, depois da segunda, terceira, quarta, quinta, depois dá a volta e volta pela outra parede, né, até os quadros finais. Nós fizemos 3 quadros diferentes também, que fogem um pouco só das temáticas legislaturas, né? Que são o quadro dos vereadores caçados, né, durante a ditadura militar, né? Então nós temos ali todos os vereadores que sofreram cassação. Inclusive nós contamos com a contribuição riquíssima, muito rica, da filha do ex-vereador Marcos Klasman, que foi caçado durante a ditadura, e ela nos forneceu um material genial, impressionante. Ela veio aqui na cerimônia, nós ficamos muito felizes. Um dos materiais mais legais que ela nos emprestou é uma foto retirada do momento em que ele é preso durante a ditadura, né? Então, isso aí contribui para a memória da cidade, e a gente quer que o povo passe ali e tenha essa sensação, né, de pertencimento, que nem o Rafa falou, de humanização desses personagens públicos, né? E nós temos um quadro também sobre o Palácio Aloysio Filho, que é a sede do Poder Legislativo desde da década de 80, né, de 86, para tratar da construção, e um quadro homenageando os funcionários, né, porque os funcionários fazem parte também da Câmara, da história da Câmara. E tu citou o sapatinho da Julieta, só para citar outros objetos, porque talvez as pessoas ficam interessadas com objetos museológicos, né. Tem a bengala do ex-vereador Dibi, né, que é um vereador passou anos aqui na Câmara, né, é muito querido por todas as pessoas, né. E faleceu esse ano, né? Então a gente fez questão de botar ali para uma homenagem a ele também. E tem também o kimono do Aloysio Filho, né? Que é um kimono que o Aloysio Filho ganhou quando ele fez uma visita ao Japão, né? E a gente colocou ele ali.
Então, são itens de viagens dos vereadores também. Tem cachimbos do Alberto André, que foi o presidente da Câmara também, que foi uma figura importantíssima do jornalismo até gaúcho, né? Tudo bem, deve saber. Enfim, é uma exposição... tem os livros dos ex-vereadores, né? Nós fizemos 2 cubos, né? Com vidro em cima, com alguns livros escritos por ex-vereadores, porque muitos ex-vereadores também já eram escritores, né? Nós temos o Antônio Hofeld, né? Que é agora diretor do Teatro São Pedro, né? Ele tem um livro ali, tem um livro da Terezinha Irigaray, né? Sim, tem um livro também do Josué Guimarães, o grande escritor porto-alegrense, que pouca gente sabe que ele foi vereador de Porto Alegre. Né? Exatamente. Foi ex-vereador, temos o livrinho dele ali. Inclusive, não é do acervo, é um livro meu, pessoal. Tem o meu ali também. E é importante destacar, né, porque como vê também essa questão das profissões, né, dos vereadores, né? Então a gente vê muito, claro, né, demarcando, por exemplo, que tem muitos vereadores que são jornalistas, né, bastante, médicos, né, advogados, essa constância, assim, né, dessas profissões dentro do meio político. E também destacar, né, esse quadro aí foi bem importante, o quadro dos funcionários. A gente fez questão de fazer o quadro dos funcionários, a gente agradece todos os funcionários da casa no livro, mas a gente fez questão de deixar na exposição também os funcionários da casa, realmente, porque a gente pensa a Câmara Municipal muito aquela questão dos políticos, né, daquela que sai, e entra e sai da Câmara, mas tem aquela permanência que dá firme ali, dá vida, constrói uma vida dentro da Câmara Municipal e não é muito visualizado, né? A gente tem, por exemplo, a foto do Santinho, né? Foi um grande fotógrafo, renomado fotógrafo da Câmara Municipal, que criou, né, o setor de fotografia da casa. Então é bastante importante para dar essa visibilidade para esses agentes mais... Não, super importante para mostrar como o legislativo é construído junto com os vereadores, né? Os vereadores são uma parte disso, muito importantes também. Bom, qual a ideia? A ideia é seguir essa pesquisa, porque daí tem a outra parte dessa história aí até a gente chegar ali a 2020. A ideia do memorial é continuar essa pesquisa. A pesquisa ela agora deu uma parada, vão ser outros pesquisadores, como é que vai ser? Bom, nós já, semana que vem, a gente pensou aqui entre os estagiários, né, os pesquisadores do livro, né, nós vamos começar os trabalhos já da segunda legislatura. A gente espera que ela seja mais rápida de fazer, primeiro porque são menos legislaturas, né, a gente trabalhou com 9 no primeiro tomo, agora serão 8, né. E segundo porque quanto mais próximo dos dias atuais as legislaturas são, mais fácil de recolher um monte de dados, né? Claro, existem coisas ou outras que as legislaturas anteriores facilitavam. Por exemplo, as fichas funcionais que a gente falou aqui, que a gente utilizou, é uma das principais fontes do livro. As fichas funcionais que ficam no arquivo histórico, inclusive um abraço aí para a Fátima e para o Edilson, que nos ajudaram bastante, nos aturaram muito lá, enchendo eles lá, sempre pedindo ficha todo dia. Essas fichas elas deixam de existir depois de um tempo, né? A informação ela é organizada de uma outra maneira, então isso talvez dificulte um pouco o nosso trabalho, a gente vai ter que reformular essa parte da pesquisa. Mas outros dados são muito mais facilitadores, né? Tu citou que as comissões especiais hoje em dia são muito menos, então isso também vai tornar o trabalho mais rápido. Então, nós vamos olhar agora para a década de 90, né, e para a década de 2000, 2010, que são os 30 e poucos anos que faltam, né, e vamos reestruturar o trabalho, mas já com uma base já, né, nós temos um livro pronto já, então isso facilita muito a vida. Mas a ideia é continuar agora já, engatar o segundo tomo, né, espero que a gente consiga lançar esse segundo tomo o quanto antes, né. O primeiro a gente queria muito lançar no mês de setembro, porque era o aniversário da Câmara de 250 anos, né? E foi uma grande homenagem. A cerimônia foi linda, né? Assim, acho que nós todos nos emocionamos bastante, né? Escrever um livro dessa importância, assim, de resgatar a memória da Câmara. E eu queria citar também a participação de alguns ex-vereadores que estavam na cerimônia, né? O ex-vereador Vieira da Cunha, que estava presente, o ex-vereador Lauro Quadros, né, no auge dos seus 84 anos, se eu não me engano, ele esteve presente ali na nossa cerimônia de lançamento do livro, e ele é um vereador da década de 60 lá, então, foi muito legal ver ele ali, e um dos momentos que eu mais gostei da cerimônia foi quando o nosso fotógrafo aqui da casa, o Ederson,
tira uma foto, né, que tá o Lauro Quadros olhando a TV que a gente colocou com uma entrevista dele passando. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Era Que eu que estava entrevistando maravilhoso. ele nesse dia aí, Lauro Quadros. E ele apontando pra TV, falando com o Vieira da Cunha, apontando pra TV, tipo, olha eu ali, assim, né? Foi muito legal, eu vi essa Foi foto, muito legal. ficou linda. Ficou linda porque, para além de ser um livro para pesquisa e para memória, é uma grande homenagem também, né? Então a gente sentiu ali que o vereador ele realmente estava gostando do momento. Que legal, Gui. Nossa, parabéns pra vocês por terem Obrigado. feito esse trabalho riquíssimo, assim, inspirador, que fique de registro mesmo, para que o memorial consiga tendo essa força que ele tem, tão importante, de reforçar a cultura, de resgatar a memória e permanecer, fazer com que ela permaneça, mostrando para esses novos vereadores que estão vindo aí, as pessoas que estão chegando, entendendo como a política é feita, como ela pode ser feita também diferente. E como o Rafael falou, ajuda a entender o que pode vir daqui para frente, né? E também dar mais esperança para a gente poder ver uma política melhor, com políticos melhores também. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer também o convite aqui da TV Câmara para fazer essa entrevista com nós, né? É muito importante, assim, né? Esse acolhimento que a casa dá, porque a gente está aqui como estagiários, né? E como foi enriquecedor para nós o trabalho, o elo dos colegas, o material final ali produzido, entregue para casa e todo mundo prestigiar, o presidente falar muito bem de nós, sabe? Fazer esse trabalho, entregar e ser reconhecido, assim. Isso foi muito bom, foi muito bom. Quero agradecer o Guilherme também, meu colega de pesquisa, mas um grande amigo, criei um grande amigo aqui dentro. Então, mostrar como a Câmara é política de fato, né? Então a gente cria esses elos e constrói algo, e isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim, assim, né? Sair daqui, né, desse estágio, vou finalizar agora em janeiro, e sair, eu tenho um livro agora. Então é muito enriquecedor e eu agradeço a experiência que eu estou tendo aqui, que é muito positivo. Obrigado, Rafael. E o elo esse que você falou aí tá muito bem explícito nesse livro aqui, ó, Câmara e Memória. Obrigado, Guilherme, parabéns também. Muito obrigado. De novo, agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui presente. Agradeço também ao meu colega Rafael, também a gente criou um elo de amizade muito forte mesmo, assim, de verdade. Os estagiários, a gente criou um elo muito forte. E esse livro é o nosso filhote, né, coletivo, a nossa guarda compartilhada. E a gente tomou tanto cuidado com ele, né, com pequenos detalhes, assim. Uma coisa que eu lembrei agora, né, que eu citar rapidamente, né, as fotos, né, como que a gente teve um cuidado para gerar uma sensação da linha do tempo para as pessoas, porque muitos vereadores, eles estão em mais de uma legislatura, né, e aí nós temos às vezes 2, 3 fotos diferentes deles, uma mais novo, outra mais velho, e a gente teve esse cuidado de colocar a foto do quando ele era mais novo, no período que ele era realmente mais novo, né, e na outra legislatura ele já está com uma foto um pouco mais envelhecida. E nós deixamos as fotos originais também, né? Nós não colocamos um filtro homogêneo para todas as fotos, então isso criou uma dinâmica, né, para o leitor também, para ter essa sensação de passagem de tempo, né? Ficou bem interessante, então, enfim. Só um pequeno detalhe que eu lembrei, mas muito obrigado de novo pela oportunidade e viva a Câmara Municipal de Porto Alegre, que também me proporcionou muitas alegrias. Queria continuar aqui por muito mais tempo, mas meu estágio acaba junto com o do Rafa também. Obrigado, guris. Obrigado pela participação. Obrigado. O livro tá lindo também, a diagramação dele tá muito linda. É um trabalho realmente impecável aí, ó. Câmara e Memória, mais um material super rico aí para memória da Câmara. E vamos ver como que vão ser. Eu não vou estar aqui para saber, né? Os próximos 250 anos, espero mais uns 40, eu acho. Tomara que eu consiga acompanhar como que vai se dar aí e a gente vê como que a história vai andar. A você, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que o livro pode ser adquirido de forma gratuita aqui na Câmara de Vereadores, no setor de memorial que fica no primeiro andar da Câmara. Só vir aqui em horário de funcionamento do Parlamento para ter acesso ao livro e poder levar para casa. Reveja este e outros programas da TV Câmara no nosso canal do YouTube também. E mais informações lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.